Boa noite a todos. A paz de Jesus seja sobre a tua vida. Amém? Amém? Acho que o retorno aqui está um pouco ruim. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 21 de Números. Eu queria ler uma porção da palavra de Deus. Quando você vai abrindo aí, Números 21, a partir do versículo 4, a gente vai ler alguns versículos. Você pode abrir ou ligar e deixar anotado aí, deixar guardadinho. A gente vai orar enquanto isso. Mesmo assentado, feche seus olhos, curva sua cabeça. A gente vai orar apresentando esse tempo de reflexão ao Senhor. Pai, te bendizemos, ó Deus, pelo ajuntamento do teu povo nessa noite. Te agradecemos pela igreja de Jesus, tão amada, ó Deus, desejada por Ti, ó Deus, querida por Ti, Senhor. Te agradecemos pelo ajuntamento do Teu povo aqui nessa noite, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã, ó Deus, aqui nesse lugar. Ó Deus, e queremos abrir, Senhor Deus, as Escrituras nessa noite, ó Deus, e não somente fazer a narrativa de um assunto, ó Deus, não somente falar sobre algum assunto qualquer, mas rogamos a Ti a inspiração do Teu Espírito Santo, ó Deus, sobre as nossas vidas, Senhor, porque queremos ser tocados pela Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada e luz para os nossos caminhos, e assim nós queremos andar, ó Deus, nesse tempo de tantas vertentes, Senhor, de tantas filosofias, de tantas coisas que são vãs. Queremos, ó Deus, ter a direção clara, ó Deus, da Tua Palavra, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai, e nela seguir, nela andar, Pai. Seja assim sobre cada um aqui, seja assim também, Senhor Deus, sobre aqueles que estão em casa de algum outro local, ó Deus, assistindo, Senhor Deus, essa reunião pela internet. Nós rogamos que sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria ler esse texto com vocês. Esse texto de Números, capítulo 21, a partir do versículo 4, são apenas 5 versículos, que diz o seguinte: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que nos tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora e ponha numa haste, e será que todo mordido que mirar, o que olhar para ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, quando olhava para essa serpente de bronze, viveria, ou sararia, ou sarava. Essa palavra que eu estou lendo aqui, ela teve início numa experiência que eu tive recentemente. Eu encontrei, algumas semanas atrás, um rapaz que há muitos anos eu não via. Eu me conheci quando ele era adolescente, e agora, depois que eu encontrei, já estava até com cabelo branco, mas um pouco menos do que os meus. E a gente começou a conversar na rua, batendo papo, lembrando de algumas coisas antigas, do tempo em que a gente conviveu. Mas teve uma situação específica que ele falou, que trouxe assim me despertou no meu coração. Ele falou de alguém da família dele, que eu conhecia assim, não conhecia intensamente, mas eu comecei a perguntar, você pergunta pela mãe,
por irmãos e tal. E ele fez uma narrativa muito rápida, e eu, embora fosse uma narrativa rápida da história, eu saí bem reflexivo daquela situação. Ele falou sobre a irmã dele. Ele perguntei à sua irmã, ele falou, minha irmã morreu. E ele começou a contar que era uma casa com 3 mulher, marido e filho, e num espaço curto de tempo, todos morreram. E o que me chamou mais a atenção, porque poderia ser de repente um acidente de carro, né, onde todos os 3 tivessem morrido, ele narrou, ainda sem eu perguntar, mas ele foi narrando, primeiro morreu um, depois morreu outro, tantos anos morreu outro e tal. Bom, e aí a gente se despediu, mas eu fiquei muito reflexivo sobre aquele episódio, porque eu conheci, assim, pelo menos de vista, aquela moça, quando ela era jovem ainda. Eu falei, caramba, que história terrível. E eu comecei, assim, a pensar um pouco sobre histórias de maldição, sobre histórias que, me perguntar ao Senhor, por que algumas histórias acontecem, por que algumas coisas ruins acontecem? Que quando eu vi essa história, eu vi que tinha uma questão, assim, maldita. Não é uma coisa comum uma família acabar num espaço tão curto de tempo, assim, de forma tão diferente, as pessoas vão morrendo. Não dá para você ouvir uma história dessa e você ficar assim, tranquilo, achando que é um casuísmo, alguma coisa muito simples. E eu fiquei meditando sobre esse tema, né? Na verdade, o que eu quero falar aqui com vocês nessa noite, o que eu creio que o Espírito Santo quer falar aqui ao teu coração e ao coração daqueles que estão nos ouvindo pela internet, não é falar sobre maldição, é falar sobre bênção. Mas falar sobre bênção, muitas vezes envolve a gente falar sobre o aspecto negativo da coisa, né? E a gente, às vezes, para falar sobre aquilo que Deus deseja fazer, sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, muitas vezes é importante que a gente veja o outro lado da moeda, o outro lado das coisas. E eu destaquei aqui nesse texto que a gente leu, algumas questões relacionadas à maldição. Eu queria destacar, a princípio, alguns equívocos quando se fala de alguém que carrega na sua vida, na sua história, uma história maldita. É possível que alguém fale assim, eu sou uma pessoa azarada, eu não tenho sorte em nada, tudo que eu faço dá errado, eu casei, deu errado, eu abri um negócio, deu errado. É possível que alguém fale, né? Acho que eu fiz alguma coisa na minha vida, joguei pedra na cruz, né? Ou fiz alguma coisa que pudesse me trazer esse azar, porque eu sou uma pessoa azarada. Existem pessoas que pensam de uma forma mística. Muitas vezes colocam assim, no misticismo, numa coisa bem difícil. Muitas vezes os entraves que vive, né? É possível que alguém pense assim, não, é porque o meu avô errou, meu pai errou, e eu também vou errar, eu vou manter um procedimento errado de vida. A gente sabe que existe hereditariedade, maldições que são hereditárias. Mas quando alguém entrega a sua vida a Cristo Jesus, quando alguém faz um pacto, quando alguém declara Jesus como Senhor e Salvador, parou aí, amém? Amém? Acabou, né? Mas às vezes a gente ouve narrativas nesse sentido. Não, porque o meu bisavô traía a mulher, meu pai traía, eu também traio, porque carrego sobre mim uma maldição. Pô, pelo amor de Deus, são coisas místicas que não são coisas bíblicas e reais. No texto que a gente leu, a gente percebe muito clara e nitidamente, né, o motivo pelo qual aquele povo estava sendo atormentado por aquelas serpentes. Eu queria destacar aqui a primeira causa, a primeira causa de maldição na vida de uma pessoa, na vida de uma comunidade como era aqui, né? Fala sobre
o uso pecaminoso da língua. No caso específico aqui, falava sobre falar mal, né? Murmuração. Alguém que murmura, né? Deus havia retirado aquele povo do deserto. Eles estavam num caminho de sucesso, num caminho de glória. Eles iam para uma terra prometida. Mas no meio daquele deserto, tantas coisas de bom aconteciam. Deus tirava água da rocha. Deus mandava carne através de aves, de cordonizes. Deus todos os dias concedia àquele povo que não trabalhava, que não tinha como trabalhar, Deus concedia maná. No entanto, aquele povo teve a coragem de abrir a boca e poder reclamar de Deus, falar do Senhor, falar lá de Moisés, da sua liderança. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, sobre o poder da língua, o poder daquilo que se fala. A Bíblia diz, em Mateus 12:37, diz que porque por trás de palavras, por causa de suas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Há uma importância muito grande naquilo que se fala. Há uma importância muito grande naquilo que se declara. Provérbios 18:21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, nesse caso aqui, havia murmuração, reclamação, né? Alguém descontente, inclusive de milagres. Eu fiz uma anotação aqui que eu considero assim, muito interessante sobre murmuração. A murmuração, primeiro, é uma linguagem das trevas, porque a murmuração é o inverso do louvor e da adoração. A Bíblia diz que nós devemos ser gratos, dar graça sobre o quê? Sobre o que a gente deve dar graça? Pode falar um pouquinho mais alto para ajudar? Sobre todas as coisas, sobre aquilo que está bom, sobre aquilo que está mais ou menos, sobre aquilo que está ruim, mas a Bíblia diz que nós devemos dar graça sobre todas as coisas. Está tudo muito bom, a conta bancária está legal, a saúde está legal, dá graças a Deus. Não está muito bem, a conta deu aquela amarelada, de repente entrou no vermelho, dá graças a Deus, dá glória a Deus, porque a Bíblia fala, é um mandamento da parte do Senhor, porque no nosso lábio, no nosso coração, precisa haver louvor. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, ser murmurador, primeiro é uma linguagem das trevas, é inverso do louvor. É algo que contamina, é contaminante. É muito interessante porque a Bíblia diz que existe veneno mortal. Lá em Tiago diz que existe um veneno mortal nos nossos lábios, porque com ela nós bendizemos a Deus e com ela nós maldizemos os homens. Então é muito interessante, porque sinceramente quando eu leio esse texto eu fico na dúvida se o veneno que estava ali, né, no meio do povo era das cobras ou era da própria língua do povo, né? Porque é veneno, é venenoso, a língua é venenosa. Uma língua que fala irresponsavelmente, que murmura contra Deus, que fala mal do seu irmão. E nesse texto aqui está falando de uma coisa específica, murmuração. Só que a língua faz outras coisas. A língua faz fofoca, fala de fatos que são inverídicos, fala de forma irresponsável. A língua fala mal de pessoas, quebra a reputação de pessoas, às vezes por uma história mal contada, mentirosa, né? Muitas vezes a língua fala até de uma forma muito, muito leviana, através de maledicência. Sabe o que é maledicência? Maledicência eu sempre falo sobre isso, é a capacidade de você falar em linhas tortas e alguém tentar entender por linhas tortas. Onde que isso vai dar? Só pode dar errado, porque a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz que nos nossos lábios precisa haver a verdade.
A Bíblia diz que nós precisamos andar na luz como Ele está na luz, e precisamos falar uns aos outros com verdade. É tema até de um sambinha que a gente toca aí. Não devo mentir, só falar a verdade para o meu irmão. Mas às vezes se joga, se fala, se põe a entender determinadas coisas. Amados, não deve ser assim. Se eu preciso falar alguma coisa para alguém, eu preciso ser verdadeiro. A Bíblia fala disso. Se teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só, argue, fala com ele. Meu irmão, o que está acontecendo? Isso. Me explica aí, me dá um feedback dessa história. Isso é bíblico. Então eu quero destacar aqui a primeira causa de maldição, ou o mau uso da língua, ou o uso pecaminoso da língua. Eu quero destacar também um segundo aspecto sobre maldição na vida de alguém. A Bíblia fala, lá em Jeremias 17:5, diz o seguinte: maldito o homem que confia no homem, que põe na humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no seu próprio braço, no seu próprio jeito, no seu jeitinho, na sua capacidade, na sua inteligência. Ele abandona o Senhor, ele abandona os preceitos da palavra de Deus e fala: agora eu vou viver do meu jeito, eu vou dar o meu jeito para viver. Olha, sinceramente, não falta jeitinho para se tentar viver. Das questões financeiras, muitas vezes, eu fui recentemente, há um tempo atrás, recentemente não, mas há um tempo atrás, eu fui abordado por alguns irmãos, que eles me falaram sobre uma situação financeira que rolou aí na cidade, aí, que deu até uma fama muito negativa para a nossa cidade, e expuseram para mim a situação. E apenas com uma palavra de Deus, um versículo da palavra de Deus, aquele casal, aquela família foi norteada. Eu falei: o que diz as Escrituras? Do suor do seu rosto, vocês podem me ajudar? Do suor do seu rosto. Será que isso não é suficiente? Será que isso não é suficiente para alguém entender que é através de esforço que se ganha o pão? Não precisa ser, muitas vezes, necessariamente um suor escorrendo, mas às vezes tem que ser, às vezes precisa também, né? O suor, às vezes, é até bom o suor escorrer do rosto. Mas às vezes uma noite de sono mal dormida, um tempo, um desgaste, um estresse, porque é assim que é abençoado, é através do suor do seu rosto. Mas às vezes se faz na força do seu braço, no seu jeitinho, na sua forma de fazer as coisas. Muitas vezes se parte para algumas aventuras e normalmente são frustradas, normalmente são coisas ilusórias, coisas que a princípio parece assim uma coisa maravilhosa, mas no final vem a frustração. Sabe, às vezes é vergonhoso, porque eu conheço ímpio que não cai nessas. Conheço ímpio, conheço empresários antigos, com cabelo mais branco do que o meu, que fala: nisso aí eu não entro. Não conhece palavra, não conhece mandamento, não conhece muita coisa, mas não cai nessas coisas. E é abençoado, e cresce, e progride, né? Um segundo aspecto que eu queria falar aqui também é na vida também familiar, né? Falei sobre a vida financeira, na vida familiar, na formação de uma família. A Bíblia diz também que a posse precipitada da herança, o fim não será bendito. Não tem bênção na posse precipitada da herança. A gente sabe que a gente vive uma sociedade hoje, onde a família é ridicularizada, onde os preceitos familiares, né, bíblicos inclusive, são relativizados, mas existe sempre alguém que entende que ele pode se relacionar sexualmente fora do casamento. Não, isso aí não é bem assim não, eu consigo, depois a gente dá um jeito, depois a gente casa, ou vai morar junto, precisa experimentar antes de ter.
né? E se forma uma família desestruturada. A Bíblia fala que a posse precipitada da herança, o fim não será bendito, não vai progredir, não vai encontrar dificuldades. Isso causa maldição, irmãos. Você que está me ouvindo aí pela internet, isso não é um caminho bom. É um caminho que causa maldição. A Bíblia está falando que o fim não vai ser legal, não vai ser bendito. Mas muitas vezes se força determinadas coisas. Sabe, eu vi um exemplo muito claro, que acho que todos aqui viram também. Saiu no noticiário recentemente sobre uma demanda, sobre um problema, uma briga que deu entre um lutador, cara campeão de luta marcial, jiu-jitsu, alguma coisa assim, e um policial. Foi muito interessante, porque quando eu vi aquela notícia, eu vi claramente ali alguém que confiou no seu braço. Primeiro, o lutador que, quando ele viu a situação, a dificuldade ali, né, acho que era dentro de uma boate, alguma coisa assim, o que ele pensou? Ele falou: sou campeão de jiu-jitsu, meu irmão, né? Qualquer coisa aqui eu estou garantido. E foi o que ele fez. Quando o negócio se estressou, ele partiu para dentro, segurou o camarada. Só que do outro lado tinha um policial, o cara estava com uma arma. O que o policial pensou? Esse cara é grandão, mas eu tenho uma arma. Qual é a moral da história? O cara lutador tomou um tiro, morreu, e o policial perdeu sua carreira, está preso. Gente, será que isso não é maldição? Será que confiar, deixar o Senhor de lado, deixar, né, o poder de Deus de lado e confiar no seu jeitinho, confiar no seu dinheiro, na sua capacidade, no seu braço, no seu jiu-jitsu, na sua arma, naquilo que você pode ter? Será que isso vai te causar bênção? Será que isso vai te promover de alguma forma bênção sobre a tua vida? Quando eu vi aquela história, eu falei, cara, é nitidamente o caso de alguém que confiou no seu próprio braço, alguém que confiou na sua capacidade, alguém que não confiou no Senhor. Poderia ter um outro desfecho, mas veio o cabode de Deus sobre a vida daqueles dois homens. Um morreu e o outro perdeu sua carreira militar, acho que era até oficial, se não me engano, suboficial da Polícia Militar. Um terceiro aspecto que eu queria falar com vocês aqui é sobre desprezo aos pais. Recentemente eu tive numa situação em que eu vi claramente assim uma situação os filhos não ouviam seus pais. Eu acho que a gente vive uma sociedade em que isso ganhou uma grande força. Filho ouve professor, filho ouve, né, várias coisas, mas não ouve seus pais. E eu falei, assim, tive a oportunidade de falar para aquela jovem assim: olha, dá valor ao que seus pais falam. Porque a Bíblia fala, amados, sobre o desprezo dos pais, em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 16, que é maldito aquele que despreza o seu pai e a sua mãe. E desprezar, alguém pode pensar assim: não, mas às vezes eu faço uma comidinha, às vezes eu dou uma arrumada na casa, eu sempre lavo o carro do meu pai. É muito mais do que isso, é fazer isso, mas é muito mais do que isso. Existe uma autoridade, os pais vêm além, e aqui eu sei que a gente é uma comunidade de bastante jovens, bastantes rapazes, bastantes moças. Existe uma autoridade muito grande sobre a vida dos seus pais. E eu, quando estava numa situação aconselhando, participei de um aconselhamento de uma pessoa, eu falei assim: olha, ouve os seus pais, ouça. Não se case sem a bênção dos seus pais. Eu vou contar uma historinha para vocês, assim, que marcou muito a minha vida sobre esse assunto. Eu conheci uma senhora viúva. E essa senhora tinha a última filha dela, caçula, e essa senhora era muito verdadeira. Ela não guardava almoço para janta, aquilo que ela via, ela falava. E um dia a filha chegou em casa com um cara
bonitão, de olho azul, cara bem pintoso, e ela ficou apaixonada, e ela levou lá para sua mãe para conhecer, e a mãe falou assim: olha, eu não gostei desse rapaz. Pode acontecer, mas ela continuou insistindo: olha, esse rapaz não é para você, esse rapaz não é para você. Estou contando porque eu vi essa história acontecer e vi essa história acabar. Eu lembro que no dia do casamento eu estava lá, e a senhorinha estava lá, a viúva estava lá, levando a sua filha. Ela falou: eu não posso te impedir, você é maior de idade, você pode dar conta da sua vida, mas a minha opinião é que você não deveria casar. E ela casou. Ela falou: não, nada, vou mais na minha opinião do que na opinião da minha mãe. E ela casou. E o casamento, meu irmão, imagina o inferno no casamento. Eu acompanhei. Eu acompanhei aquele marido ausente. Muitas vezes eu tive que ajudar em situações e cooperar com determinadas situações de socorro, porque eu não sei quantas vezes voltaram e separaram. Eu cheguei a perder as contas de quanto aquilo aconteceu. Mas lá atrás, alguém que tinha autoridade sobre sua vida, sua mãezinha lá, velhinha, já viúva, ela tinha dado aquele conselho, sabe? Eu quero falar isso, um temor do Senhor aqui nessa noite. Jovens que estão aqui, não desconsidere aquilo que seu pai, a sua mãe fala. Não desconsidere a opinião, porque você pode achar que é uma mera opinião, mas é um conselho da parte de Deus sobre a sua vida. Quantos podem dizer amém? É um conselho de Deus. Existe autoridade. Eu já tive situações na minha vida pessoal, na minha vida familiar, de ter que dar conselho sério, muitas vezes até praticamente decidir determinadas coisas, porque eu tinha convicção que aquilo não era de Deus. Graças a Deus, que numa situação, com a minha filha, ela me ouviu, ela falou: se você disser que não é de Deus, eu estou contigo. E foi honrada por Deus, porque é assim que acontece. Existe autoridade sobre pais. Não dá para você tentar andar na contramão e achar que você vai lucrar com bênção lá na frente, que não lucra, você vai ter dificuldade. Não despreze, a Bíblia fala disso, não despreze pai e mãe. Um quarto aspecto que eu queria falar, que está em Deuteronômio, a gente não vai fazer isso com vocês aqui, ler 27, 28 de Deuteronômio, que é muito grande, você pode ler em casa depois. Mas desobediência à palavra de Deus é algo que nos causa maldição para a minha vida e para a sua vida. Desobedecer princípios da palavra de Deus. Você olhar a palavra e você relativizar a comunhão, relativizar o perdão, relativizar uma porção de coisas e sair desobedecendo. Querer ganhar dinheiro da sua forma, fazer falcatrua, está tudo na palavra. Ter amante, ficar olhando mulher na rua, meu Deus, tanta coisa ruim, está na palavra de Deus. A Bíblia fala que se diligentemente, se ouvir a palavra de Deus, ouvir não é escutar, ouvir é dar ouvidos. Quando você dá ouvido, você escuta e que não entra no seu coração e você obedece o princípio da palavra. Você fala: não, eu quero ser obediente à palavra de Deus. A Bíblia diz que quando você faz isso, bênçãos vão vir sobre a tua vida. Depois você pode olhar lá, está elencada lá na Escritura, várias bênçãos que vêm sobre a tua vida. Depois diz: mas se você não ouvir, aí vem uma série de maldições sobre a sua vida. Então, queridos, às vezes a gente pensa que as coisas relacionadas à bênção e maldição são coisas místicas. São coisas que acontecem do acaso, que acontecem porque você, sem querer, aconteceu na sua vida por causa do seu pai, por causa da sua mãe, por causa da sua, do seu avô, do seu bisavô, de onde você veio. Mas são coisas que a gente semeia. A Bíblia diz que tudo que o homem semeia, isso ele vai colher.
Eu quero encerrar essa palavra aqui com vocês nessa noite. Eu queria que vocês ficassem de pé para a gente poder orar. É muito interessante que no texto que a gente leu, duas coisas foram fundamentais para que aquela história lá das serpentes tivesse um desfecho diferente. A Bíblia diz que o povo, ele procurou a Moisés. O povo foi a Moisés. Falou com Moisés: nós temos pecado, nós temos desobedecido ao Senhor, nós temos reclamado, nós temos murmurado contra o Senhor, contra a sua vida, Moisés. Ora a Deus por nós, está escrito no texto que a gente leu. E é um conselho da palavra de Deus hoje para você. Isso fala de confissão, isso fala de arrependimento, isso fala de uma obediência às Escrituras. Você quer redimir a sua história, você quer redimir aquele quadro que você está vivendo e que você sabe que tem uma coisa que não vai dar certo. É possível que você esteja aqui nessa noite, você esteja em casa nos ouvindo, e você fala: de fato, parece que eu vivo andando sempre contra a maré. Parece que existe sempre uma correnteza contrária, que nunca eu consigo caminhar, o meu barco nunca consegue fluir. Eu tenho que lutar o tempo inteiro contra a maré. É possível que você viva assim. A sua questão financeira, o seu casamento, a sua relação com as pessoas, o seu relacionamento, você tem dificuldade, parece que o tempo inteiro você está nadando contra a maré. Eu queria te dar esse conselho nessa noite. Sabe, que você se arrependesse de fato e de verdade. Que você procurasse um Moisés na sua vida, alguém na sua vida, seja um pastor, que seja um líder, alguém da sua confiança, e você possa pedir ajuda. Olha, eu quero pedir ajuda, ore por mim, ore por mim. E um segundo passo muito importante, nesse texto que a gente leu, a Bíblia fala que Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e hasteasse, colocasse numa haste, e diz que todo aquele que olhasse para aquela serpente viveria. Todo aquele que olhasse para aquela serpente, a maldição pararia e as pessoas viveriam. Eu quero te animar nessa noite, eu quero dizer nessa noite que realmente Jesus levou sobre si as nossas maldições. Ele foi maldito, a Bíblia diz que ele se fez maldito por nós, porque o madeiro, a crucificação, e ali aquela serpente era uma representação do que aconteceria no futuro. Jesus sendo estendido numa cruz, se fazendo maldito por nós, maldito por mim e maldito por você. A Bíblia diz aqui, nesse texto, que todo aquele que olhasse, e não é apenas olhar por apenas os olhos, é muito mais do que isso, é confiar, é seguir, é confessar Jesus, é andar do seu lado. Esse vai viver, esse parou de morrer, cortou, a maldição foi quebrada através de Jesus Cristo. E eu queria te dar a oportunidade nessa noite, meu irmão, minha irmã, sabe, de arrependimento, de obediência, de você purificar a sua vida, purificar o seu coração. Talvez você esteja aqui nessa noite, mas descuidado com aquilo que você fala, murmurador muitas vezes. Sabe, o murmurador, ele tem a capacidade de olhar para trás com saudosismos e não perceber aquilo que está acontecendo agora no presente e nem aquilo que pode acontecer no futuro. Mas era assim o povo. O povo murmurava por um tempo de escravidão, mas Deus naquele tempo, Deus estava fazendo milagres. Deus estava trazendo todos os dias de manhã comida para eles, para as suas famílias, tirando água da rocha, e eles estavam murmurando,
Eles não estavam vendo no presente o milagre que estava acontecendo. E eles não viam mais no futuro aquilo que ia acontecer, porque havia uma promessa de uma terra que manava leite e mel. Sabe, a murmuração faz isso. O uso indevido, sabe, da língua. O uso indevido. Você precisa profetizar sobre a sua vida. Você precisa crer: Senhor, o Senhor vai me dar um tempo melhor. Vou viver um tempo melhor na minha casa. Vou viver um tempo melhor no meu emprego. Eu estou passando por dificuldade, mas o Senhor há de se levantar ao meu favor, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida dos meus irmãos. As suas palavras precisam ser palavras de bênção sobre a tua esposa, sobre o teu esposo, sobre a vida do teu irmão, sobre a igreja. Precisa ser palavra de bênção. No nome de Jesus, eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. A gente quer orar a Deus. É possível que essa palavra tenha de alguma forma tocado o teu coração. E você está vivendo um tempo em que você percebe de fato e de verdade que parece que existe um vento soprando contra a tua vida. Mas hoje é uma noite dessa chave virar na sua vida. É uma noite em que essa chave pode virar e você experimentar da bênção de Deus. Mas não é uma coisa assim, simplesmente através de uma oração. Você precisa corresponder, você precisa se humilhar diante do Senhor, precisa confessar, precisa entregar a sua vida de fato ao Senhor Jesus. Ele é poderoso. Ele é poderoso para acabar com a morte. Ele é poderoso para transformar a morte em vida. Ele é poderoso para aquilo que é maldição se tornar em bênção. Mas você precisa de ter uma reação. No nome de Jesus, enquanto a gente canta essa canção, eu pedi uma canção, não sei se vai dar para rolar, mas não tem problema. Eu queria que você viesse aqui na frente, sabe, como uma forma de rendição, como aquele povo que foi diante de Moisés, no meio da dificuldade, porque se eles não fossem, eles não iam morrer. Se eles não fossem, eles iam fazer parte de uma estatística, mais 1, mais 2, mais 3, mas eles foram perante Moisés e falou: ora por nós, tem misericórdia de nós, né? E o Senhor se levantou sobre eles e guardou a vida deles. Eu queria fazer esse apelo nessa noite para você. É possível que você esteja aqui e não seja esse o seu caso, mas é possível que você veja na vida de alguém, quem sabe na vida de um familiar, na vida de um filho, na vida de um pai, de uma mãe, você vê uma história maldita, alguém que está cada vez mais descendo nos degraus da vida, alguém que cada vez está experimentando cada vez mais, descendo e caindo e para o fundo do abismo, do poço. Eu queria fazer esse convite para que você viesse aqui também. Você viesse, pudesse pedir oração por essa pessoa, colocar essa pessoa diante do Senhor Jesus. Enquanto a gente canta essa canção, você pode vir aqui na frente, em nome de Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, impôs suas chagas, fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus
da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração, recebe adoração. Aleluia, Senhor. Bendizemos a Jesus, Cordeiro de Deus. Bendizemos a Jesus, nosso libertador. Bendizemos a Jesus, que é aquele que é especialista em mudar a maldição em bênção. Bendizemos o Senhor nessa noite, Pai. Ó Deus, nós rogamos a Ti, Senhor, por cada vida que está aqui. Ó Deus, pessoas que estão aqui na frente, pessoas que talvez não tivessem coragem de vir aqui na frente, mas que estão com o seu coração apertado nessa noite. Mas oramos também por eles, ó Deus. Senhor Deus, no sentido, ó Deus, de que eles possam se arrepender. E sabemos que arrependimento é mudança de atitude, é girar plenamente, ó Deus, de caminho. Ó Deus, é mudar de rota, de fato e de verdade. Ó Deus, através da confissão, através do arrependimento, através da obediência à Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, Pai, não queremos ver histórias aqui de morte, Senhor. Não queremos ver famílias se acabando, Senhor. Não queremos ver empresas falindo, Senhor. Ó Deus, não queremos, ó Deus, ver, ó Deus, a morte. Ó Deus, queremos ver a vida. Não queremos contemplar quadro de maldição, ó Deus, sobre vidas que estão aqui nessa noite, mas queremos ver quadro de bênção. A Tua palavra diz: bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito seja o fruto do seu ventre. Ó Deus, no nome de Jesus, abençoa, ó Deus, ventre das suas filhas aqui, ó Deus, nessa noite. Ó Deus, a família, Senhor Deus, dos teus filhos aqui nessa noite. Senhor, no nome de Jesus, Pai, que Jesus, ó Pai, Jesus possa ser percebido, não somente visto, ó Deus, mas, Senhor, haja uma entrega de verdade, Senhor, uma rendição verdadeira ao Teu governo, ao Teu senhorio, ó Deus, uma relação de verdade e de fato, Pai, no nome de Jesus, Pai, muda vidas aqui. Pessoas, ó Deus, que entraram aqui nessa noite desacreditados, pessoas que entraram aqui, ó Deus, com questões na justiça, ó Deus, com problemas, ó Deus, assim, insolúveis, ó Deus, do ponto de vista humano. Senhor, nós rogamos pela Tua misericórdia, pedimos a Ti que o Senhor entre, ó Deus, nesses casos, Senhor, e traga o Teu milagre. Há situações para nós que, ó Deus, do ponto de vista humano são impossíveis, mas a Tua palavra diz que para o Senhor nada há, ó Deus, de impossível. Essa palavra é impossibilidade, impossível, não existe no dicionário do Senhor, ó Deus, que assim é o Senhor, poderoso, ó Deus, e milagroso, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, tem alguém aqui nessa noite tomando uma decisão por Jesus, alguém decidiu olhar de fato para Jesus, ó Pai, entregar a sua vida, Senhor. Escreve, Senhor, o nome no livro da vida do Cordeiro, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Nós Te bendizemos pelo Teu poder, ó Deus, pela Tua ação aqui, sobre as pessoas que estão aqui, sobre aquelas que estão nas suas casas, ó Deus, ouvindo essa palavra, pessoas que vão ouvir talvez,
ó Deus, no dia seguinte, na semana seguinte, através de gravação, possam ser atingidas, possam ser de alguma forma, ó Deus, visitadas e abençoadas, Senhor, por Ti, Pai, para a glória do Teu nome, ó Pai, no nome de Jesus.